Oi, gente. Vamos continuar, então, falando sobre as pteridófitas. Na semana passada, a gente teve a nossa aula síncrona e nós começamos a falar desse grupo, que são das plantas vasculares sem sementes. E aí nós paramos, né, falamos um pouco sobre o modo de vida delas, que elas apresentam já tecidos diferenciados, tecidos condutores, raiz, rizoma, né, tipo caule. Temos espécies que são de milhares de anos, como eu apresentei para vocês o vídeo da espécie que eu gravei no Equador durante as minhas férias de verão, que foram em janeiro desse ano. E aí a gente falou que elas surgiram no Carbonífero, né? E antes mesmo que os dinossauros. Nós paramos aqui nesse slide, se eu não me engano. Eu acho que não, acho que a gente parou depois, mas eu vou voltar e vou falar especificamente do ciclo reprodutivo de forma geral. E aí, vamos continuar falando sobre os demais filos, certo? Filos que foram extintos. E aí a gente conclui essa primeira parte da aula. Depois eu vou gravar sobre as demais partes, ok? Então, as plantas vasculares, elas têm, né, duas formas de reprodução, que, como eu falei na aula passada, a homosporada e a heterosporada. E o que isso quer dizer? A homosporada apresenta apenas um tipo de esporo, resultado do processo meiótico, que é a divisão, certo? E a heterosporada, ela é um tipo que resulta em dois tipos diferentes de esporângios. O que vocês precisam entender é que a maioria das pteridófitas, elas apresentam um tipo de resultado reprodutivo, né, de divisão reprodutiva do tipo homosporada. Então, a maioria delas tem essa característica. E a maioria delas possuem o quê? Esporos que são do tipo, né, gametófitos bissexuais, que vão apresentar os dois gametas. Quando a gente fala de heterosporada, elas têm esporos em diferentes esporângios. Então, você já não tem uma planta que é bissexual. E, normalmente, não é vista em grande maioria dos indivíduos desse grupo, tá, gente? E aí, quando a gente fala de heteroesporado, um esporo dá origem ao gametófito feminino e o outro dá origem ao gametófito masculino, certo? Vamos continuando. Esse ciclo aqui eu coloquei para vocês, é o ciclo de vida de uma samambaia homosporada. Eu vou ver se eu consigo aumentar a tela para que vocês possam ver com mais... vou ampliar aqui o slide para vocês poderem ver melhor, tá bom? Então, observando aqui, vocês conseguem ver, vou usar aqui um laser, aqui uma samambaia, certo? Então, a gente tem as raízes adventícias, temos o rizoma, olha que lindo, a folha jovem em formação, o báculo, e temos o esporófito adulto, que é diferente das briófitas, ele tem aqui uma formação folhosa, e temos os soros, onde vão ficar depois o que a gente chama de gametas. A folha, que é o megalófito. E o esporófito adulto, ele é diploide, certo? A fase mais dominante é a fase esporofítica agora, diferente do que a gente tinha no grupo anterior. Quando a gente dá um zoom nos soros, eu vou dar uma aumentadinha aqui, só para a gente olhar melhor eles. Aí, vou tirar esse lens momentaneamente. Só um momentinho, gente. Quando a gente fala de soros, perdão, a gente olha para cá. Os soros, eles têm uma coloração marrom claro quando eles ainda estão imaturos e marrom escuro quando eles estão maduros, certo? E aqui eles têm o que a gente chama de esporângio, que é a parte reprodutiva. No esporângio vai acontecer essa fase 2 aqui, que é a fase meiótica, que é a N. Então, a gente tem o esporângio maduro, aqui a gente tem uma cobertura chamada ânulo. E o esporo, que ele é o quê? Ele é haploide. Então, o esporo, ele é liberado. Eu vou dar uma diminuída aqui para vocês verem, né? E aí, aqui, ó, ele vai ser liberado, certo? Depois disso, quando ele cai na natureza, o esporo vai sofrer um processo de germinação.
e ele vai se desenvolver em um gametófito jovem, criando aqui uma estrutura denominada rizoide, que a gente pode dizer que é uma raiz inicial primitiva. Aqui o gametófito ele já está maduro e ele ainda é diploide, perdão, ele ainda é haploide. E ele tem aqui os rizoides. Depois disso, a gente tem aqui no mesmo gametófito, porque ela é homosporada, a presença do anterídeo maduro e do arquegônio maduro. O anterídeo vai formar os anterozoides, que são os espermatozoides, né, as células sexuais masculinas, e a oosfera, que são as células sexuais femininas. Depois disso, tem o processo que a gente chama de fecundação. E aí a gente tem um zigoto diploide, arquegônio maduro, formando o que a gente chama de zigoto diploide. Então, o anterozoide, ele caminha até o arquegônio, fecunda-o e forma o zigoto diploide. O zigoto vai começar a se dividir. Aqui é o gametófito e aqui é o zigoto. Esse zigoto, ele vai se dividindo, vai formando o esporófito jovem, com as folhas jovens, as raízes, e ele vai diminuindo de tamanho. Tá aqui, ó, o gametófito, que ele fica. Depois disso, o gametófito, ele ainda tá por aqui? Não. Ele desaparece e a planta, que é o esporófito adulto, cresce se dividindo em caule, raiz e megalófito, que são as folhas. E assim o processo continua. Então, isso é o que a gente chama de ciclo de uma samambaia homosporada. Por que homosporada? Porque aqui, gente, ó, a gente tem a formação apenas do que a gente chama de gametófito bissexuado, certo? Então, eu vou parar a gravação aqui e aí a gente vai falar da segunda parte, que é o ciclo da samambaia heteroesporada. Não, eu vou continuar nessa. E aí eu continuo, paro aqui e vou falando sobre os filos extintos para não confundir vocês, certinho? Então, aqui a gente tem, né, a situação já de um ciclo de vida de uma pteridófita heteroesporada. Qual é a diferença? Então, aqui a gente tem o esporófito adulto, diploide, e ele tem uma coisa chamada estróbilo, certo? Essa estrutura estróbilo, ela está imatura e ela começa a passar pelo processo de meiose, então é reducional. Então, ali vai ter a divisão. Nessa estrutura do estróbilo, a gente tem o megaesporângio com o megásporo e o micrósporo, certo? São estruturas distintas, porque uma representa o gameta feminino, masculino, e a outra o gametófito feminino. Então, esse megásporo, ele vai germinar no gametófito feminino, tá? Aqui a parede do megásporo, e o gametófito aqui em crescimento. E o micrósporo vai germinar e vai dar origem ao gametófito masculino, que ainda é o quê? Haploide. A partir de então, a gente tem duas estruturas diferentes, por isso é heteroesporada. Então, o gametófito, ele vai se desenvolver feminino, olha aqui, ó, vai fecundar. Então, a gente tem aqui o quê? Ele se desenvolveu e ele recebe os anterozoides do gametófito masculino. A oosfera ainda não foi fecundada, então ela é o quê? Haploide. Quando o anterozoide chega, acontece o processo de fecundação. E ele precisa de quem? Que eu esqueci de falar no outro. Da água. Sem a água, não há germinação, tá, gente? Então, a água é uma fonte de transporte. Chegou aqui, fecundou e formou o que a gente chama de embrião diploide. O gametófito ainda está aqui. Ele é ainda um suporte para esse embrião ainda em crescimento, em diferenciação. Mas vai chegar um momento em que o gametófito será substituído e o esporófito
ele vai crescendo e se desenvolverá na estrutura adulta. Então, aqui o pulo do gato é entender que existe um estróbilo, esse estróbilo, ele ainda imaturo, vai sofrer meiose e vai dar origem aos microesporos e megaesporos. O microesporo vai formar o quê? O gametófito feminino. E o megaesporo vai formar o gametófito feminino e o microesporo vai formar o gametófito masculino. Os anterozóides serão liberados do gametófito masculino, que vão encontrar a oosfera. A oosfera vai ser fecundada, o gametófito ele continua por um tempo, depois ele é substituído e ele deixa de ser a fase dominante para ser a fase efêmera. E quem agora é a fase dominante? É o esporófito adulto, diferenciado em folhas, caules e raízes, e estróbilo. Então, esse ciclo aqui é o que a gente chama de ciclo da Pteridófita heteroesporada, tá bom? Então, aqui eu vou finalizar essa parte e vou começar outra gravação para falar sobre os filos extintos das pteridófitas. Espero que vocês tenham entendido, tá? Um abraço.